Que presença de Deus. Tá difícil. Aleluia. Meu Deus. Deus está agindo. Esses momentos a gente fica até sem o que falar. Meu Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo, faz a tua obra. Você. Amém. Meu Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Oh, glória. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você que pode ter um exemplar da Bíblia Sagrada. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Presença gostosa. Aqueles que encontraram, diga amém. Eita glória, coisa linda. A minha tradução diz assim: porque importa que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Porque importa que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Amém? Pode se assentar. Essa noite estamos em uma campanha onde Deus colocou no coração do nosso pastor uma campanha rompendo ciclos, derrubando muralhas. E eu acredito que todos que participam dessa campanha, eu acredito de que cada um de nós precisa romper um ciclo e quebrar alguma muralha em nossas vidas. Pelo menos desejamos, ansiamos para que isso aconteça. E foi dado um tema a cada um. E o tema que foi me
me dado foi: autoridades falsas caem diante de um verdadeiro rei. Diga comigo: autoridades falsas caem diante do verdadeiro rei. Aleluias, glória a Deus. Muitos ciclos permanecem, irmãos, porque existem autoridades erradas governando áreas da nossa vida. Às vezes nós pensamos o que é um ciclo. Ciclo, para que nós possamos entender, é como se fosse um círculo, e eu dou voltas e eu volto no mesmo lugar. Apesar de eu andar, eu torno a viver a mesma coisa, a passar pelos mesmos lugares. Isso é um ciclo. E eu quero que você entenda de que todo ciclo na minha e na tua vida, ciclo que tem destruído a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, seja ele qual for, ele vem de uma falsa autoridade. Foi uma legalidade que aconteceu em algum momento da nossa vida, aonde nós entregamos aquela área nas mãos de alguma autoridade. Porque uma verdade é certa: quando falamos de autoridades, falamos de governo, aquele que governa. E eu quero dizer para você de que a nossa vida não está sem governo. A minha e a tua vida não está sem governo. A questão é quem está governando. Essa é a questão. Porque se sabemos que é Deus quem governa, podemos ter momentos difíceis, podemos passar por momentos de tribulação, porém nós não vamos viver um ciclo. Aquilo não vai se tornar um ciclo, aquilo vai se tornar apenas um processo para um propósito maior, que nos leva a aprender no momento que vivemos. Entendeu a diferença de ciclo? Ciclo é aquilo que eu vivo repetindo, mas não me leva a lugar nenhum, não me faz mudar, não me faz ter atitude diferente. Pelo contrário, o ciclo me prende nas mesmas atitudes, vivendo as mesmas coisas, e isso vem de uma falsa autoridade que está governando alguma área da minha vida. Nesta campanha, Deus está nos chamando para romper ciclos e derrubar muralhas, estabelecer o reino de Cristo como autoridade máxima. Essa campanha, Deus está movendo o coração de cada ministrante, de cada pessoa que vai subir aqui, para que traga uma palavra, para que seja rompido, seja qualquer falso governo da sua vida, e que seja estabelecido por completo o governo do reino de Deus sobre a minha e a tua casa. Porque eu sei que se Deus governar a minha e a tua casa, ela será plena. Como acabei de dizer, não ausenta eu de passar por dificuldades, mas eu sei que o Senhor governará com paz, com alegria. Eu posso passar por um momento difícil, mas haverá paz e alegria quando o Senhor governa. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. O governo de Cristo é aquele que fortalece, é aquele que não é pesado, não é um jugo, não é um fardo. Não, o governo de Cristo é aquele que nos protege, é aquele que nos supre todas as nossas necessidades. Porém, nós sabemos que o inimigo, ele vem tentando sempre achar uma brecha para poder governar uma área da nossa vida. Ele sempre vem tentando achar um momento para ele entrar na minha e na tua história, seja a pequena coisa que for, mas ele é paciente, ele espera. Porque quando nós nos convertemos, verdadeiramente que entregamos a vida para Jesus, há um grande perigo quando nós não entregamos a vida por completo. Como isso, presbítero? Porque tem gente de que lança a sua vida nas mãos de Jesus, mas quando Jesus, como um bom engenheiro, como um bom pedreiro, quando ele entra na minha e na tua vida, ele começa a organizar tudo, porque o governo dele é assim. Esse é o governo de Cristo.
Mas há pessoas que quando Jesus chega em determinadas áreas da sua vida, que quem governa, quem tem governado há tanto tempo é o inimigo. Às vezes nós dissemos: não, Jesus, não mexe aí não, deixa isso quieto, governa só até aqui, porque ainda eu tenho muita raiva daquele irmão, porque eu ainda tenho muita mágoa, porque eu ainda tenho muito medo, porque ainda eu tenho muitos traumas. Mas Jesus, Ele me trouxe essa noite para dizer para você de que Ele quer governar, um verdadeiro governo sobre tudo na sua vida. Ele quer governar a sua casa, a sua família, Ele quer governar os seus sentimentos, Ele quer literalmente te governar por completo, para que Ele possa te cuidar por completo. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, qual é a forma que Cristo consegue nos governar por completo? João vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É somente através da verdade que os falsos cairão. É somente através da verdade de que toda e qualquer autoridade falsa cai, porque não há nada contra a própria verdade. Por quê? Porque Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Então, mesmo que você esteja debaixo de um jugo, de uma autoridade falsa, quando a verdade chega, aquela autoridade tem que cair por terra. Olha aí, ponto número 1, se você quiser marcar: autoridades falsas se levantam para manter ciclos. Por que isso? Autoridades falsas não são apenas pessoas, mas tudo aquilo que tem o poder de te governar. Às vezes, quando falamos de autoridade, pensamos logo em homens que governam a cidade, homens que governam o país, pessoas. Mas a verdade é que a autoridade é aquilo que tem poder, é aquilo que pode governar a minha vida. E não é somente pessoas. Tem coisas que eu quero falar para você, falsas autoridades que têm governado a minha e a tua vida, falsas autoridades que têm tido legalidade até o dia de hoje, na minha e na tua história. Mas hoje, em nome de Jesus, a verdade vai nos libertar por completo dessas falsas autoridades. Qual é a primeira? Eu crivei 4 aqui. Qual é a primeira autoridade que pode me governar, tem poder de me governar, que é uma falsa autoridade? Diga comigo: o pecado. Como assim o pecado? A Bíblia diz que outra hora nós éramos escravos do pecado, ou seja, o pecado exercia governo, era uma falsa autoridade sobre a minha vida, e o pecado nos mantinha presos. Tem pessoas que olham para dentro dos seus casamentos e querem que Deus governe. Senhor, governa o meu casamento, Senhor, muda a minha história, quebra esse ciclo, Senhor. Só que o ciclo não se rompe, porque você vive andando naquele ciclo de pecado, a cada uma semana, a cada um mês, a cada um ano, mas o ciclo se repete. Você consegue viver com seu esposo, com a sua esposa, uma semana bem, uma semana ruim, uma semana bem, uma semana brigando, um mês bom, um mês ruim, um mês bom, um mês brigando, porque às vezes o pecado já entrou. Às vezes o que está governando aí é a falta de perdão. Não, ele falou isso comigo, eu não perdoo ele, não tem como você fazer isso. Não, eu não perdoo ele. Se você não perdoar, se você não liberar isso, como é que você vai querer que Deus governe? Presbítero, eu queria prosperar muito, só que eu não quero dizimar, eu não quero ofertar, pelo contrário, eu ainda faço um caixa 2. Como que Jesus vai governar, quando ainda há uma autoridade falsa governando as suas finanças? Como podemos pedir a Deus que o Senhor prospere os nossos caminhos, quando ainda nós deixamos quem conduzir as nossas finanças é o pecado? Mas agora, quando nós decidimos romper esse ciclo, quem outra hora roubava, não rouba mais.
Quem a outra hora mentia, agora não mente mais. Quem outra hora se prostituía, hoje não se prostitui mais. Quando eu quebro esse vínculo, quando eu mudo a história, quando eu rompo esse ciclo, automaticamente o diabo, o pecado pede o poder de governar essas áreas da sua vida. E há um Deus interessado em não deixar essa cadeira vazia, dizendo: se tu deixar, eu governo com legalidade sobre a sua história. Eu quebro esse ciclo, eu derrubo essas muralhas, e eu vou te mostrar o que você pode viver de plenitude na sua vida. Só que o pecado tem que perder a força, o ciclo tem que ser quebrado. Eu quero que você entenda que o ciclo, ele nada mais é do que o pão e o circo. Quantos conhecem de história aqui? Vou mudar. O ciclo nada mais é do que apenas aquilo que o diabo usa para lhe prender, enquanto ele constrói muralhas em volta de você para lhe prender nesse ciclo. É por isso que o diabo não quer que você pare. É por isso que toda vez que você pensar em romper isso, em abandonar a prática do pecado, em abrir mão das coisas que você pratica e só você e Deus sabe, todas as vezes o inimigo vai dizer: rapaz, mas se você sair desse lugar que você está, você vai para onde? Porque ele já levantou muralhas, e quanto mais tempo passamos dentro do ciclo, mais a muralha se cresce. E daqui a pouco nós estamos presos dentro de um ciclo, acreditando que se nós sairmos daquele ciclo, nós nunca vamos conseguir sair das muralhas. E é assim. Só que eu creio que em nome de Jesus Cristo, você vai vencer. Você vai vencer. Você não vai deixar esse pecado, você não vai deixar isso continuar governando a sua vida. Você vai romper. Presbítero, eu vou romper. A cada uma vez por semana eu caía. Você vai romper, irmão. Você vai orar, você vai jejuar, você vai se consagrar, você vai buscar em Deus algo que seja o suficiente para você romper. Rompe. Quebra. Chega de dar essa autoridade na mão desse falso governador, dessa falsa autoridade. Segunda coisa, diga comigo, o medo. O medo é uma falsa autoridade. O medo às vezes governa a gente. Eu vou fazer uma pergunta ao pastor Jefferson. Eu acredito que eu saiba a resposta. O pastor conta que muito novo o senhor teve empresa. O senhor me contou um pouco da história do senhor. Quando foi lhe dito: rapaz, vai trabalhar, abre a tua empresa, o medo veio, mas o medo não lhe governou. Ei, é nós que decidimos quem nos governa, e o medo muitas das vezes ele governa e nos impede de viver o que Deus tem para nós. Às vezes o Senhor está dizendo para você: rapaz, larga esse emprego, abre a sua empresa, eu tenho um projeto contigo de você ser um grande empresário, mas você está preso em um ciclo chamado salário, e tem medo de romper esse ciclo, e acreditar na palavra de Deus. Ah, meu Deus, e o medo de me faltar dinheiro, e o medo de me faltar as coisas. Deixa eu falar para você, Jesus disse assim: olhai para os passarinhos, eles não plantam, não cegam, não guardam em celeiro, mas todavia eu tenho guardado, eu tenho sustentado eles. Ei, o diabo às vezes prende eu e você no medo. Às vezes o ciclo chamado salário, a gente não está contente, mas é o que nos mantém, né? Rompe, vai vencer. Chega do medo governar. Presbítero, evangelista, eu estou me acostumando. Evangelista, Deus falou que eu vou ser um grande pregador, mas eu morro de medo de microfone. Eu vou falar para vocês, quando eu fui tomar água aqui, a água veio assim na mão, ó. Mas eu não posso deixar o medo me controlar. Se Deus falou que eu vou ser, eu tenho que acreditar. Então eu vou ter que estudar, e eu vou ter que aceitar as oportunidades que me são dadas. Eu não vou deixar o medo impedir de eu viver aquilo que Deus tem para mim.
O medo não vai me governar, essa falsa autoridade não vai governar a minha casa. Eu não vou deixar de viver a plenitude de Deus para a minha família, para os meus filhos. Eu não vou deixar de viver aquilo que Deus tem no meu ministério por conta do medo. Ei, está com medo? Vai com medo mesmo, mas quebra esse ciclo. Tem gente que tem medo, irmão, está preso dentro de um quarto, não tem força para sair, tem medo de andar no meio das pessoas. Tem gente que tem medo do que as pessoas vão dizer dela, e você continua nesse ciclo. Ei, rompe isso. O dia que você sair, o dia que você quebrar o ciclo do medo, automaticamente eu digo para você, a primeira coisa que você vai encontrar é a barreira, é a muralha. Só que se você já rompeu o ciclo, a muralha é de menos, irmão. Deus vai derrubar isso aí. Se você teve coragem de romper o ciclo, a muralha vai ser obrigada a cair por terra. Você tem que crer. Terceiro, diga comigo, trauma. Tem trauma que governa a gente. Tem gente que não sabe o prazer que é dirigir um carro, irmão, por conta do trauma. Tem gente que, por conta do trauma, não consegue ser feliz. Presbítero, evangelista, eu já casei, mas eu casei com uma pessoa que só me tratava mal, só me judiava. Agora eu não quero mais saber de ninguém, agora eu não quero mais casar, agora eu não quero namorar, eu não quero mais nada. Deus do livre, eu estou traumatizado. Aí às vezes vive amargurado. E aí eu te pergunto, até quando o trauma vai exercer essa autoridade sobre a tua vida? Vai viver, rompe esse ciclo, se oportuniza, tira toda a legalidade, a autoridade que os traumas de infância que você carrega. Tem gente que não pode tomar um banho, irmão, de piscina, porque tem um trauma com água. Oh, que delícia tomar um banho de piscina. Ei, coloca uma boia, mas vai viver, vence. Tem gente, irmão, olha que ponto que um trauma gera. Tem gente que corre de uma barata. Que poder que o trauma tem. Porque um dia foi traumatizado com uma barata. Olha que autoridade, que coisas pequenas que governam a sua vida. Deus não quer mais esses governos, essas falsas autoridades guiando a sua vida, irmão. Deus te chamou para viver em plenitude, para desfrutar, irmão, tudo debaixo da palavra de Deus. Deus te chamou para você formar uma família, para você ser feliz. Tem gente que não consegue, irmão, ter a casa própria, porque tem medo de parcelar a casa, porque traumatizou, que uma vez deixou o cartão atrasar. Pelo amor de Deus, fuja desses traumas, feche esse ciclo, faça diferente. Tem gente que já fez uma vez, fez 2 vezes o concurso público, fez 3 vezes, disse, pai, não vou mais não, estou traumatizado, não passe nenhum. É sério, rompe isso aí. Faça 1, faça 2, faça 3, faça 4, faça 5, fala, quando for de Deus, e quando eu tiver capacitado, o Senhor vai abrir essa porta e eu vou entrar nesse concurso. Ei, essas falsas autoridades não podem, irmão, governar a tua história. Quarto, diga orgulho. Esse aí é particular. Esse aí tem gente que não recebe um beijo de um pai, não recebe um abraço de um filho. Esse aí não consegue se relacionar com quem verdadeiramente se ama, por conta que esse aí, quando ele governa, complicado. Tem gente que diz assim, não, eu não posso, eu não consigo ir no culto, porque eu não aguento olhar para a cara daquela mulher. Tem gente que diz, não, eu não posso. Vai lá, rapaz, pede perdão, é seu filho, abraça ele,
Não, ele me desonrou, faltou com respeito comigo. Nunca mais eu olho na cara dele. Meu irmão, vai deixar até quando esse ego governar? Vai deixar até quando esse ego governar a tua vida? Jesus veio para quebrar essas coisas. Às vezes você está vivendo ciclos, e o que o Senhor está dizendo essa noite para você é que você precisa tomar decisões diferentes para romper esses ciclos, para quebrar essas muralhas. É preciso tomar medidas diferentes. Eu quero que tudo mude na minha vida, mas eu quero continuar sendo o mesmo. Impossível. Impossível. Se as mesmas coisas te governar, a história é a mesma. As coisas só mudam quando o governo muda. Nós sabemos no nosso país. Se aqui na terra é assim, imagina no céu. Imagina o governo espiritual sobre a minha e a tua vida. Romanos 12, 2 vai dizer assim: não vos conformeis com este século, renovai as vossas mentes. Não se conforma com a vida que você está vivendo, não se conforma com o governo que está governando a sua casa, não se conforma com o que você tem vivido, não se conforma, quebre esses ciclos, rompa essa situação, tome decisões diferentes. Ciclos se repetem quando aceitamos governo que Deus nunca autorizou, irmão. Quebra. Às vezes o que estamos vivendo nem da vontade de Deus é, eu tenho muita certeza disso. Segundo, muralhas existem para impedir o avanço do propósito. Olha que tremendo. Jericó representa muralhas espirituais antigas. Ei, lembra das muralhas que eu falei? As muralhas, ela não cai na força do nosso braço. Lembra que eu falei, você tem que quebrar o ciclo, mas a muralha é com Deus. Se você romper o ciclo, irmão, sempre o inimigo vai estar com a muralha, mas Deus vai quebrar a muralha, vai pôr por terra. Quando nós tiramos nossos olhos do problema, quando nós tiramos os nossos olhos daquilo que nos perturba, e nós começamos a olhar para outras direções, para a presença de Deus, para o governo de Deus, automaticamente os nossos olhos conseguem enxergar o que tem além da muralha. Pela fé, olha só em Hebreus 11:30 diz: pela fé caíram-se os muros de Jericó. Usa fé. Eu vou romper o ciclo, mas eu não consigo enxergar o próximo passo. Usa fé. Eu sempre digo para os jovens: se você está debaixo da direção de Deus, se você está em comunhão com o Senhor, na direção que o Senhor te deu, pode pôr o pé que o Senhor põe no chão. Pode usar a fé. Exerça. Às vezes estamos vivendo ciclos dentro da nossa casa, dentro dos nossos casamentos, e não conseguimos romper, porque nós olhamos, às vezes a esposa olha para o esposo e vê no esposo um bêbado, vê na esposa um desviado. E eu lembro de uma história de uma pessoa que eu escutei na internet, que ela guardava o lugarzinho do lado e dizia: esse lugar é para o meu marido que é pastor. Mas o cara era desviado, mas ela tinha fé para crer que ele era pastor. É isso. Autoridades falsas sempre caem diante do verdadeiro rei. Diga comigo: autoridades falsas sempre caem diante do verdadeiro rei. Exemplos, presbítero. Faraó caiu diante de Moisés, do Deus de Moisés. Golias caiu porque afrontou o rei. Saul caiu diante do governo estabelecido por Deus. Toda autoridade falsa cai diante de um verdadeiro rei. Toda autoridade cai quando encontra, quando dá de cara com o Criador, quando bate frente a frente com o nosso Senhor, cai por terra. Toda vez. Daniel 2:21 vai dizer: o Senhor derruba os reis e estabelece os reis. É o Senhor que estabelece um governo e tira um governo. Nenhuma autoridade se sustenta quando Deus decide governar, irmão. Você pode estar com a vida como você tiver. Presbítero, eu estou perdido no pecado, vivendo ciclos e ciclos e ciclos, e eu não vejo saída aqui. Deixa eu dizer para você: ciclos são quebrados quando o trono do coração é ocupado por Cristo. Tenha essa certeza. Nenhuma autoridade se sustenta quando Deus decide governar.
E o quarto e último, Jesus é o rei que quebra ciclos. Como isso? Olha o que o governo de Deus, o governo do nosso Senhor Jesus Cristo faz. Aonde Jesus reina, o pecado perde a força. Diga comigo, aonde Jesus reina, o pecado perde a força, o passado perde a voz, e o medo perde a autoridade. Quando Jesus governa é isso, irmão. Não importa o que esteja governando. Quando Jesus, melhor dizendo, quando você se achega e diz: Jesus, pode fazer do seu jeito, é teu, governa. Não tem. Olha aí João 8,36, de novo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Nenhuma falsa autoridade tem mais poder sobre a minha vida. Nenhum medo, nenhum trauma, nenhum ego, nada do passado, nada pode me governar. Aleluia. Agora é o quinto e último, perdão. O reino de Deus precisa ser estabelecido, porque Jesus chega na sua vida, Ele vai te tirar do ciclo, vai quebrar as muralhas, mas fica um trono aí vazio. E agora vem o governo do reino. Olha aí, não basta derrubar muralhas, é preciso estabelecer o reino. Onde não há governo de Deus, outra autoridade tentará assumir. Ei, é necessário que o reino de Deus é que governe a minha e a tua casa. É necessário que o Senhor, Mateus 6,10, você conhece a oração que Jesus está ensinando para mim e para você. É naquela oração que Ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se coloca de pé. Ei, eu não sei o que tem governado até hoje. Eu não sei que falsa autoridade tem limitado você de viver o sobrenatural de Deus. Eu não sei o que falsa autoridade tem colocado você dentro de uma prisão, dentro de muralhas, dentro de ciclos. Mas eu quero dizer para você que toda falsa autoridade vai cair no nome de Jesus esta noite. Eu quero te convidar, você que precisa que alguma falsa autoridade caia da sua vida. Evangelista, você disse algo aí que eu vejo que tem governado. O medo tem governado. Deus tem promessa, mas eu tenho medo. Eu quero que você saia do seu lugar rapidinho e corre aqui na frente. Eu quero chamar você aqui na frente, que às vezes o trauma tem te limitado. Às vezes aquilo que você viveu no passado, coisas que você viveu que ainda governa você, mas você precisa romper. Hoje, quem sabe, é o dia de você romper esse ciclo e dizer: eu preciso de um governo de Deus na minha história. Eu quero você aqui na frente. Eu quero declarar sobre a tua vida que toda falsa autoridade, tudo aquilo que exercia autoridade que não vinha de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre o teu ministério, hoje cairão por terra. Hoje você vai sair com um novo governo sobre a tua família. Hoje vai ser destituído todo falso governo e vai ser colocado sobre a tua vida o governo de Cristo. Apocalipse 11:15. E o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ei, o mundo é Cristo quem vai governar. É o meu Senhor, é o teu Senhor, é quem governa todas as coisas. É o Senhor Jesus, é quem governa, é Ele que tem toda a autoridade, é Ele quem quebra todo jugo, é Ele quem quebra toda palavra de maldição, é Ele quem quebra, quem rompe, é Ele quem destrói toda falsa autoridade sobre você. O verdadeiro rei esta noite está assumindo o governo. E enquanto nós louvamos, eu quero que você curve a sua cabeça.
E você começa a dizer: Deus, eu entrego esta área nas tuas mãos, e eu quero que o Senhor arranque todo falso governo, todo medo que tem governado, todo ego, seja o que for, irmão. Abre a sua boca e começa a colocar diante de Deus. Começa a colocar diante do Senhor. Diga para Ele: Senhor, me arranca desse ciclo. Arranca-me de dentro, Senhor, desse ciclo. Quebra as muralhas. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Cadeias quebrar. Senhor, eu declaro, Pai, que em nome de Jesus, Pai, todo principado, toda potestade, Pai, toda hoste da maldade, Pai, que quem sabe governava, Pai, Senhor, alguma área da vida, Pai, Senhor, seja destituído, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, toma, Pai, o governo, Pai, toma, Senhor, o governo. Pai, se assenta sobre o trono do nosso coração. Governa a nossa casa, governa o nosso ministério, governa as nossas finanças, governa, Senhor, por completo. Quebra, Senhor, quebra, Pai, toda obra. E seu poder abala as trevas. Poderoso é Jesus. Em nome de Jesus. E céus e terra te adoram. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Deus, nós declaramos o teu governo, o teu reinado, Senhor. Nós declaramos o teu governo sobre a vida deles. Toda falsa autoridade, tudo aquilo que é falso, é mentiroso, é enganoso, tudo aquilo, Senhor, que tem prendido, Pai, os meus irmãos, Pai, em um ciclo de derrota, em um ciclo de vergonha, Deus. Senhor, quebra, Pai, põe por terra essa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio, que nós temos viver, Deus, debaixo da tua palavra. Aleluia. Cadeias quebrando. Isso. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Você que vai sentindo a cadeia quebrando, vai glorificando, vai exaltando ao Senhor. Você que já sabe que toda falsa autoridade já caiu por terra. Você que sabe que toda falsa autoridade já não tem mais autoridade, já não tem mais poder, já não tem mais governo sobre a tua vida. Vai glorificando, vai exaltando, vai dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, glória. Respira fundo aí, irmão. Diga: Jesus é o rei da minha vida. Fala bem forte, fala: Jesus é o rei da minha vida. Toda falsa autoridade caiu por terra. Oh, glória. Eu creio. Aleluia. Eu quero perguntar aqui: alguém aqui entre nós que está fazendo essa campanha, mas gostaria de entregar a sua vida por completo para Jesus? Se você está aqui, irmão, levanta a sua mão. Evangelista, eu estou aqui porque eu quero quebrar ciclos que eu tenho vivido há anos e eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu quero levar Jesus para minha casa. Eu quero Jesus governando por completo. Se você está aqui, se quiser erguer a sua mão, ergue a sua mão, nós vamos até você. Aleluia.
Você está aqui, quem sabe, afastado dos caminhos do Senhor. Só o Senhor sabe por qual motivo, o que te levou. Mas você gostaria de reconciliar com o Senhor. Ergue a sua mão, levanta aí, um obreiro vai até você. Aleluia. 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 Eu não posso me delongar, meus irmãos. Eu quero crer que todos estão em paz em Cristo. Amém. Glória a Deus. Dá um aplauso bem alto para Jesus. Aleluia. Aleluia. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza eu vou passar. O medo não vai me parar. Glória a Deus. Só quem está amém, diz amém. Eita glória, o povo está animado. Queridos, chegou um momento bom. Um culto maravilhoso tem que ter um momento